para o seu Skype tratar da parte dele. Cá está ele já com tudo preparado para connosco dar a oportunidade para mais uma entrevista. E é verdade que, como podem ver, estou encantado com o meu convidado de hoje, como sempre faço, mas hoje um encantamento, podemos dizer, especial, isto porque tenho um dos grandes nomes, podemos dizer assim, não só da rádio, mas também do desporto motorizado no geral, é que aceitou o meu convite. Ele está aqui comigo, como já puderam ver, o Luís Celínio, que conhecidíssimo, repórter, etc. Tem muitas funções que já vamos perceber, não vou nesta introdução falar mais sobre isso, mas é o fundador do Escape Livre, que é uma marca, de facto, distintiva aqui em Portugal, e era uma ambição minha trazê-lo aqui ao 16 Válvulas para nos dar a conhecer, de facto, algo mais sobre o Escape Livre. E por isso, sem mais demoras, Luís, mando-lhe um abraço, diretamente de Évora. Acredito que esteja na Guarda, será? Ou estou a arriscar muito? Não, estou na Guarda, naturalmente. Muito bem. Pronto, então não falhei nada, e dizer que é com grato prazer que o recebo aqui no 16 Válvulas, agradecendo mais uma vez a disponibilidade. Então, Luís Celínio, vamos perceber se são duas coisas independentes, no caso concreto o seu Escape Livre, ou foram duas coisas que surgiram naturalmente. Primeiro, a sua paixão pela rádio e, ao mesmo tempo, fazer um programa de rádio como é esse Escape Livre, que tem mais de 40 e muitos anos, que foi aquilo que me disse em off. Bem-vindo, Luís. Vai ser o Luís a dizer-me isto, não vou ser eu a perguntar. Bem-vindo. Bem-aja, Gonçalo. É um prazer estar no 16 Válvulas. É um prazer estar a falar para Évora. Évora que, por acaso, por mera coincidência, nas últimas semanas tem estado no coração de várias ações do Escape Livre. A primeira porque está na rota da Estrada Nacional 18. A Estrada Nacional 18 é uma rota turística que o Clube Escape Livre vai lançar no próximo dia 15 de julho. Estamos muito esperançados que entre os convidados possa estar presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora e muitos outros ligados exatamente à Estrada Nacional 18. E o segundo motivo que nos ligou a Évora foi exatamente o facto de aí termos feito uma paragem para recarregar os carros a quando da nossa recentíssima volta a Portugal em carros elétricos, neste caso com o magnífico EQA da Mercedes EQ, que nos permitiu tocar os 4 cantos de Portugal, Sagres, Vila Real, Santo António, Miranda do Douro e Caminha, ao longo de 2.000 quilómetros, sem grandes problemas e tentando desmistificar um pouco exatamente a utilização dos carros elétricos. E foi bem recebido, de certeza, ou não, Luís? Ou há algum reparo? Não reparo, até porque a escolha do restaurante em ambos os casos, do nosso amigo Fava, foi magnífica. O restaurante Momentos, no Centro Histórico, recebeu-nos muito bem na ocasião para 2 refeições magníficas, como é seu timbre. Portanto, o melhor de Évora nas nossas recordações. E espero que regressem mais vezes, porque será um prazer também para nós receber, naturalmente, estes vossos projetos, que são bem entusiasmantes aí dos clubes Escape Livre. Mas vamos perceber então, Luís, se aceita esse meu desafio, que me fala das origens. Estamos aqui há 45 anos que o Escape Livre é fundado. Fizemos 48 anos, exatamente, no passado dia 13 de fevereiro. Porque foi exatamente a 13 de fevereiro que eu e um amigo meu que frequentava comigo o 6º ano do Liceu Nacional da Guarda, resolvemos criar um programa automóvel. Aliás, a ideia foi minha porquê? Porque antes do Escape Livre havia na Rádio Altitude, como sabe, a rádio de referência na região interior e uma das rádios mais antigas em Portugal, a Rádio Altitude tinha, de um amigo meu, um programa que se chamava Gente Larga. Esse programa ainda me pediu ajuda para 1 ou 2 provas de perícia e, na altura, houve problemas com o patrocínio desse programa e esse programa acabou. E eu, com essa embalagem de ter colaborado e ter gostado de ter colaborado com esse programa automóvel, propus à direção da Rádio Altitude a criação de um programa dedicado ao automóvel, com, curiosamente, 3 facetas que acho que o marcaram e continuam a marcar até aos dias de hoje. Exatamente o quê? Desde logo, a indústria automóvel, como é lógico, os ensaios dos carros, o comércio e a indústria. Depois, a competição automóvel. Quem é que não gosta, quando é jovem, de corridas de automóveis? Mas a novidade foi que introduzimos
um terceiro tema que até aos dias de hoje nos tem seguido e com o qual nos damos muito bem e continuamos a pugnar, que é o da segurança rodoviária. Portanto, com estes 3 temas, nós propusemos o programa à Rádio Altitude, ela aceitou e assim nasceu o programa Escape Livre na Rádio Altitude no dia 13 de fevereiro, transmitido 2 vezes por semana. Luís, e explique-me lá as origens suas no que diz respeito à comunicação. O Luís já fazia algum outro tipo, antes dessa primeira experiência, como diz, tinha experiência de comunicação, gostava de falar em público, ouvia a rádio e de vez em quando, só para percebermos aqui um bocadinho do seu, não sei. Não, acho que foi por gostar e por as coisas saírem normalmente. Como estudante, naturalmente. Mas acompanhava corridas de automóveis, tinha interesse, deslocava-se? Gostava de automóveis e de ver corridas de automóveis, mas nessa altura ainda não me deslocava muito. Eu creio que, e se não estou em erro, e foi com o meu pai, as minhas primeiras deslocações a corridas de automóveis foi exatamente ao célebre e importantíssimo Circuito Automóvel de Vila Real, no princípio dos anos 70, 1971, 1972. Foram as minhas primeiras corridas ao vivo, exatamente a que o meu pai me levou e que, olha, estou-me agora a recordar que assisti aí à última corrida, porque despiu o fato de competição e depois continuou apenas com o seu programa na televisão, o Sangue na Estrada. Estou-me a referir exatamente ao Filipe Nogueira, com o seu Porsche 908, foi ali que fez a última corrida e, portanto, foi num desses anos em que eu estive lá, 71 ao 72. Portanto, foi um gosto natural que surgiu pelos automóveis e que depois dei corpo através do programa Escape Livre na Rádio Altitude, que começou por ser transmitido 2 vezes por semana, com 10 minutos cada edição, depois passou para meia hora e mais tarde estabilizou com 50 minutos, quase 1 hora, todas as semanas, à quinta-feira ao fim da tarde, depois do último bloco de notícias da Rádio Altitude, e que é repetido ao sábado. E a verdade é que desde 13 de fevereiro de 1973 até hoje, o programa nunca foi interrompido, mantemos-lo na Rádio Altitude. É certo que houve um período em que passou pela outra rádio existente na Guarda, mas, na verdade, foi pouco tempo e mantivemos-nos ligados às raízes que nos acolheram e que hoje continuamos a transmitir exatamente na Rádio Altitude. E que dou os parabéns, de facto, por este percurso notável. Perguntava ao Luís, em relação a objetivos iniciais, quando faz esse programa, era desporto motorizado, era falar de automóvel no geral, com a questão do comércio e indústria, mas fazia também testes e depois apresentava-os no vosso programa, para percebermos um bocadinho como é que era no início. É curioso. Naturalmente, como eu disse, os 3 temas do programa eram estes, não é? Comércio e indústria, competição e segurança rodoviária. E o nosso primeiro teste a um carro foi a um Fiat 126. E tivemos que levar connosco o vendedor da marca, porque ainda não tínhamos carta de condução. Ok. A segunda curiosidade, no segundo ensaio, já pudemos conduzir, ainda não tínhamos carta de condução, mas porquê? Porque o diretor da fábrica da Renault na Guarda, o então engenheiro Serra, nos permitiu ir assistir à montagem completa dos primeiros Renault 5 que vieram para a Guarda e vinham em CKD e eram montados exatamente aqui nas indústrias lusitanas Renault. Ele permitiu que assistíssemos à montagem total do carro e no final eles tinham um circuito dentro da própria fábrica, com cerca de 1 km e 900 metros, e permitiu-nos conduzir esse Renault 5 exatamente nesse circuito de teste em que se verifica se está tudo a funcionar bem, até inclusivamente com um túnel de água para ver a estanquicidade dos carros, e foram, portanto, os nossos 2 primeiros testes no Escape Livre. Luís, e naturalmente, porque quem conhece os testes das viaturas, essencialmente nos dias de hoje, e eu acredito nessa altura ainda com maior premência, era, além de fazer o relato verbal, porque o programa de rádio só consegue fazer chegar o som verbal, mas era importante também para vocês passarem, no fundo, aquilo que se experimentavam no terreno, com fotografias, também com filmagens, acredito, e sentiram logo de início, isto para percebermos e fazemos aqui a ponte para aquilo que o Escape Livre faz hoje em dia, perceberam que havia necessidade de terem uma outra plataforma de divulgação dos vossos testes, dos vossos trabalhos, Luís? Ou isso só surgiu por curiosidade mais tarde?
Tem toda a razão ao dizer da importância da fotografia, dos filmes e de querermos chegar mais longe. Na verdade, a nossa ambição, quando fundámos o programa Escape Livre, era naturalmente colocar a Guarda no mapa dos automóveis, e a verdade é que o fizemos de várias formas e simples ao longo dos anos. Eu recordo, por exemplo, que devido à minha amizade com o Alfredo César Torres, consegui que um dos controles, na altura em que o Rally TAP, ainda Rally TAP, tinha aquelas ligações grandes de Londres, de Paris, de Monte Carlo até Lisboa, nós conseguíamos fazer aqui na Guarda exatamente um controle de passagem, onde só tínhamos que carimbar a carta de controle dos participantes a caminho de Lisboa. Portanto, tudo isso ajudava-nos a viver mais intensamente o automobilismo. Mas a verdade é que, através de um programa de rádio, nós conseguíamos apenas estar aqui na nossa região e não ir muito mais longe, ou seja, não levar a Guarda mais longe como desejávamos. E foi assim, depois de muito pensarmos, que a equipa que estava comigo e que fundou o programa Escape Livre na Rádio Altitude, resolveu, alguns anos mais tarde, em 1986, fundar o Clube Escape Livre. Portanto, em setembro de 86, fundámos o Clube Escape Livre e, a partir daí, iniciámos então a atividade com várias ações. Recordo-me que um dos nossos sonhos era podermos reunir aqui na Guarda grandes nomes do automobilismo. Ora, não tendo na altura grandes capacidades para uma prova do Nacional de Rallys ou de montanha, ou seja, o que for, lembrámos-nos de fazer um rally em que pudéssemos reunir esses nomes para um percurso de estrada e uma prova de perícia. E foi assim que nasceu o Rally da Guarda. Eu chamo-lhe Rally da Guarda porque ele, ao longo destes mais de 30 anos, assim foi conhecido, apesar de ter vários nomes. O primeiro nome foi o Rally Escape Livre Rádio Altitude, depois teve Rally Mobile Escape Livre Rádio Altitude, depois foi o Rally Mobile Stephens, porque a fábrica da Stephens na Marinha Grande era quem realizava os troféus. Enfim, ultimamente era o Rally Bridgestone First Stop, e foi isso que, ao longo de mais de 25 anos, nos permitiu trazer à Guarda nomes grandes do automobilismo em todas as áreas, desde pilotos, navegadores, organizadores. Por aqui passou o Pedro Matos Chaves, por aqui passou o seu pai, António Matos Chaves, na altura importante dirigente do Automóvel Clube Portugal e da Federação. Enfim, muitos nomes de pilotos que vieram até aqui à Guarda dar o seu melhor, conviver, divertir-se e, sobretudo, era uma oportunidade de essas pessoas tranquilamente passarem um fim de semana ligado aos automóveis, mas em franco convívio. Claro. Luís, e no meio disto tudo fico curioso, porque vejo a partilhar, no caso, aquela que é uma paixão sua. A minha pergunta evidente é se chegou a participar, efetivamente, em alguma competição, ou a ter sempre o lado organizativo e da divulgação dos eventos. Na verdade, tive o privilégio de fazer algumas corridas bem interessantes, não muitas, mas todas elas que me deixaram ótimas saudades. Eu creio que a primeira que fiz foi exatamente todo o terreno do Clube Automóvel da Guarda, aqui na Guarda, e fui convidado pela UMM para conduzir um carro com o Carlos Gonçalves, e fizemos os dois exatamente equipa. Na altura era permitido conduzir quer o navegador, quer o piloto, e portanto nós fizemos exatamente equipa num UMM, acabadinho de estrear por nós, e que tinha uma matrícula curiosa, porque ambos éramos altos, a matrícula era XL, portanto estava de acordo com a equipa que ia dentro do carro. Tive também a oportunidade de fazer algumas provas nos troféus que o João Anjos organizou. Era uma nota sempre de qualidade qualquer iniciativa do João Anjos, e tive o privilégio também de fazer algumas das provas nos diversos e importantíssimos troféus que ele organizou ao longo dos anos. Mas tirando isso e algumas provas de karting, que na altura, aqui há uns 20 anos atrás, havia a moda das empresas convidarem jornalistas e pessoas conhecidas para fazerem 24 horas de karting. Fiz algumas, quer no Estoril, quer em Braga. Débora não?
Em Évora, já fizemos uma corrida em Évora, quando estivemos lá o ano passado, com o evento da Aventura da Ásia, mas nunca fiz este tipo de corridas das 24 horas em Évora, por acaso. Muito bem, Luís. Para termos aqui uma ideia, e porque já tenho entrevistados que me vêm contar histórias da época antes da internet, quando se faziam reportagens das corridas, como por exemplo nos Estados Unidos, em que tinham que se levar os rolos, depois havia um piloto da TAP que fazia a ligação e que trazia num saco. Bem, há sempre muitas peripécias na vida antes da internet. Aquilo que lhe perguntava, neste caso Luís Celínio, como é que era fazer programas de rádio, para terem uma ideia de hoje em dia, fazer reportagem e fazer, no caso concreto, o escape livre antes desta era de internet, para as pessoas de hoje em dia terem uma ideia daquilo que era. Era muito complicado. Posso-lhe contar duas histórias relacionadas com isso. Uma, as reportagens que fazíamos durante o Rally de Portugal. O Rally de Portugal era o rally mais importante, mais carismático e que todos queríamos naturalmente cobrir, e eu tive a oportunidade de, durante 25 anos, fazer parte da magnífica equipa da Rádio Renascença e da RFM, e com nomes grandes como o Adriano Cerqueira, o José Pinto, o Domingos Piedade, o António Nicolau e muitos outros, fazermos parte dessa equipa que estava nos troços a comentar, a dar os tempos, a acompanhar o rally em transmissões que são inesquecíveis e que hoje, infelizmente, já não existem para qualquer tipo de evento que temos atualmente em Portugal. E então, nessa altura, portanto, não havia grandes transmissões, e a solução era montarem-nos um telefone no final do troço, tal como se montava para a organização para transmitir para o secretariado os tempos dos pilotos. Nós tínhamos um outro telefone que era montado ao lado para fazermos as transmissões. Esses telefones, o curioso é que vinham com um fio, muitas vezes puxado, ou de uma casa perto, a quem retiravam a linha ao seu utilizador normal durante aquelas horas todas, em que ele não podia utilizar, ou vinha diretamente de algum poste de telecomunicações, por centenas de metros, até cair por uma árvore abaixo, onde era ligado o telefone. E nós... Outra história curiosa tem mais a ver com o escape livre, porque durante 5 anos, enquanto eu tirei o curso de Direito em Coimbra, e estudei lá, vivi lá, o programa continuou a ser transmitido todas as quintas-feiras na Rádio Altitude. E então eu consegui travar amizade e conhecimento com o Braga da Cruz, de Coimbra, que trabalhava na Antena 1, na radiodifusão, e ele tinha em casa uns estúdios. E então combinei com ele e acordámos que eu gravaria lá o escape livre. E assim todas as semanas, à noite, eu estava ali perto da casa dele, ele vivia na Rua do Brasil, eu estava num colégio mais acima, no Colégio Santo Eutónio, e todas as noites lá ia a pé, com a minha informação, o meu material, as entrevistas recolhidas, eventualmente, a fazer o programa, que depois era gravado, ele dava-me a bobine, e eu no dia seguinte ia à estação de caminhonagem a entregar ao condutor a bobine, que era depois recolhida aqui pela Rádio Altitude para ser transmitida. Como vê, não eram tempos fáceis. Muito bem. Excelente. Luís Celínio, e eu falo da minha experiência particular, mas pergunto-lhe, no seu caso, qual é a sua preferência? É programas em direto ou programas gravados, ou para si é indiferente? Não tenho nenhuma preferência. Eu acho que às vezes a pressão de um programa em direto nos permite estar mais soltos, porque sabemos que não temos muito por onde escorregar, digamos assim. E então permite-nos estar a assambarcar tudo aquilo que temos para fazer e para dizer, enquanto no programa gravado, como temos a oportunidade de repetir se for o caso, se calhar parece-nos mais fácil e às vezes cometemos mais erros. O direto tem essa facilidade de comunicação e de nos pôr logo a fazer as coisas todas mais certinhas. Muito bem. Luís Celínio, vamos dar o salto, aproveitando aqui a ligação ao passado, para darmos o salto para o presente. Atualmente, o que é e como é que está a ser o escape livre? Neste ano de 2021, um cenário ainda um bocadinho pós, mas durante a pandemia. Como é que está a ser feito? Como é que está? O que é que está a ser? O escape livre, a partir do momento em que o programa de rádio deu origem ao clube, nós começámos também a alargar as nossas plataformas para estar junto dos nossos leitores e dos nossos ouvintes. E então, neste momento, temos o programa da rádio, na Rádio Altitude, todas as semanas, à quinta-feira, entre as 18 e as 19 horas, com repetição ao sábado.
E a nível do clube, temos um site muito completo com todas as nossas atividades, onde também pode encontrar a história do programa Escape Livre, fotografias de há quase 48 anos, do início do programa. Temos outras plataformas digitais, desde do Facebook a outras que nos permitem interagir diretamente com aqueles que gostam da nossa atividade e, naturalmente, o clube que nos permite organizar uma série de eventos, e aí o clube trabalha em duas áreas que, por sinal, foram as duas áreas mais afetadas com a pandemia, a área desportiva e a área do lazer, a área turística. Foram, sem dúvida, as duas áreas que ainda hoje estão a sofrer consequências importantes. Nós, o ano passado, não conseguimos, na área do desporto, realizar um único evento, dos 3 que tínhamos programados dentro do âmbito da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Já no que diz respeito ao turismo e lazer, conseguimos, na parte final do ano, realizar alguns eventos entre setembro e outubro, mas depois tornou a fechar, e desde outubro do ano passado até ao dia 12 de maio deste ano, estivemos também totalmente parados e retomámos, felizmente, as atividades turísticas em maio, com o Raio do Bucho, seguiu-se o Raio dos Vinhos da Beira Interior. Estamos agora a preparar o primeiro passeio de clássicos, o Clássico Car Tour, que já está esgotado há muito tempo e que vai para a estrada de 18 a 20 de junho. E vamos ver se, desta vez, as atividades de cariz desportivo, a primeira das quais o Guarda Racing Days, em pleno centro da cidade, se o conseguimos organizar com público, estamos a trabalhar nesse sentido, mas sabemos que é sentir da Câmara Municipal da Guarda e nosso também, que desta vez, com público ou sem público, iremos avançar, porque há pilotos de nomeada que querem estar connosco nesse fim de semana e vamos fazer o espetáculo. Luís, mas foi visível também, não sei se foi uma situação pontual ou se repetiram mais vezes, mas passaram também para papel o próprio Escape Livre. Eu sei que numa das provas de realização de estivo o ano passado, encontrei uma publicação vossa, mas também vi no Facebook que entregavam em bombas de gasolina uma publicação. Será assim? É algo também, é uma outra plataforma pontual ou usual? É uma das plataformas também mais importantes e que tem sido renovada e que, há um ano a esta parte, conta com as capas assinadas por um nome bem conhecido de todos nós, o Redouane Cassano, que consegue fazer maravilhas e nos tem permitido oferecer aos nossos leitores capas magníficas. Mas a Escape Livre Magazine, assim se chama essa revista, começou por sair 4 vezes por ano. Depois, com a crise de 2013, achámos que seria possível, para mantermos a revista e não a terminar, passar a quadrimestral, 3 vezes por ano, e assim a temos mantendo, e ela tem crescido constantemente, quer em temas, quer em diversidade de ações que realizamos com ela, e estamos muito satisfeitos com a revista, porque primeiro é suplemento do Diário de Coimbra. O jornal, que é uma referência na zona centro do país, o Jornal Diário de Coimbra, ela sai com o Diário de Coimbra e, portanto, chega a todos os leitores, e são quase 10 mil, portanto, se considerarmos só aquele que compra o jornal, que recebe a revista e a leva para casa. Depois também temos uma distribuição com o Jornal A Guarda, com o menor número de exemplares, mas que também chega aos seus leitores aqui na região da Guarda. E, finalmente, o próprio Escape Livre faz uma distribuição em toda a zona centro do país e, às vezes, até em todo o país, a nível de hotéis, restaurantes, concessionários automóveis, o que permite que a revista, que tem cerca de 15 mil exemplares realizados, portanto, chegue a muita gente, esteja um pouco por todo o país. Muito bem. Luís, aqui em relação, e fiquei curioso, antes de falarmos da parte final desta nossa conversa, mas fiquei curioso, quando me fala sempre no plural, no Escape Livre, nós no Escape Livre, pergunto-lhe, quantas pessoas fixas e quantas pessoas variáveis dentro do Escape Livre, além do Luís Lino? Nós temos uma equipa muito pequena, temos constantemente no secretariado do clube, e essencialmente por causa do clube, da revista e das ações que realizamos, temos 3 pessoas. E depois temos, durante os fins de semana dos eventos, movimentamos entre 15 a 20 pessoas que fazem parte dos nossos sócios, dos nossos amigos, daqueles que têm como nós esta paixão, que gostam do nome Escape Livre, da chancela de qualidade que acho que oferecemos em todos os nossos eventos e que por isso mesmo partilham connosco esta paixão e estão connosco em todas essas ações.
Muito bem. Luís Celini, vamos então para a última pergunta, naturalmente que é extensiva ou não, vamos ver. Vamos falar do futuro, porque já falámos do passado, das origens do clube, falámos do presente também, portanto, do programa e do clube. Agora pergunto o que é que espera do futuro? Onde é que o Luís Celini está a apontar as suas baterias para os próximos anos? Embora, naturalmente... É uma pergunta difícil, mas estamos empenhados em continuar a manter esta marca do Escape Livre em todas as plataformas, desde o site, à revista, ao jornal, à rádio, às atividades turísticas e desportivas. Temos uma equipa pequena, mas forte e coesa. Temos novos responsáveis em várias áreas jovens, que nos dão naturalmente outro apor para isso. Estou-me a referir ao Luís Coelho, ao Nuno Antunes. Creio que todos os outros também se sentem acarinhados aqui para fazermos o melhor possível no que diz respeito ao Clube Escape Livre. E a verdade é que, olha, ainda esta semana, mais concretamente anteontem, terça-feira, no dia 8 de junho, às 5 da tarde, apresentámos na Fundação Saramago, em Lisboa, uma das nossas, que acreditamos ser, uma das nossas atividades mais emblemáticas e já para 2022. Estamos a falar do Off-Road Caminho de Salomão, que vai retratar exatamente o percurso em veículos 4x4, desde Belém até Castelo Rodrigo, seguindo os passos e os locais que José Saramago descreve no seu livro A Viagem do Elefante. E nessa apresentação tivemos a grata surpresa de ter a presença da Pilar Del Rio, que nos confirmou que é para ela a primeira inscrição nesse passeio que vamos realizar em 2022, o que nos enche naturalmente de orgulho. Vamos percorrer praticamente o itinerário que José Saramago fez um ano antes de morrer, ou seja, sair de Belém, passar em Constância, Castelo Novo no Fundão, Belmonte, Sortelha, Guarda, Cidadelha, que é em Pinhel, e terminar em Castelo Rodrigo. É isso que estamos a preparar. Temos o percurso praticamente todo definido. A viatura oficial vai ser o Suzuki Vitara, que é um carro que em todo o terreno não nos dá problemas e é muito confortável, e que vamos permitir e arranjar com a Suzuki Portugal várias viaturas para que vários jornalistas possam também acompanhar todo esse trajeto e verificar como, para além de ler o livro, é diferente percorrer esses trilhos por onde quase seria impensável, e nós fizemos agora ainda recentemente parte desse percurso, parece impensável como é que um elefante conseguiu sair de Belém e chegar a Castelo Rodrigo, atravessando Portugal inteiro e depois ainda seguir para a Espanha, mas isso já é outra história. Muito bem. Luís Celini, é natural que no meio de tudo isso, desta experiência de vida fantástica, da qual eu partilho dessa mesma paixão, que é fazer rádio e falar de desporto motorizado, no fundo acabaremos por ser, se não formos mesmo os mais antigos programas de rádio, fazemos parte do lote, e vocês, se calhar com medalha de ouro, eu não sei ainda a nossa medalha, mas com 35 anos também já temos direito a alguma medalha de perseverança. Sem dúvida. Portanto, perguntava-lhe só no final a quem é que quer deixar agradecimentos por toda esta sua vida intensa no Escape Livre, porque haverá naturalmente pessoas, entidades que tornaram, naquelas alturas mais complicadas das crises que já passaram, porque toda a gente passou por várias crises, não tenho dúvida nenhuma. Pergunto-lhe a quem é que deu sempre a mão ao clube e quem é que merece aqui uma atenção no sentido de deixar aqui um agradecimento. Eu há pouco dizia que você fazia perguntas difíceis, mas esta é muito complicada, porque para além de um agradecimento aos meus pais, à minha família, porque sem eles não haveria esta liberdade. Aliás, eu comecei com a paixão dos carros e a acompanhar os carros quando estudava e tirei o curso, e quando terminei o curso vim trabalhar para o escritório que o meu pai tinha de advocacia, e isso permitiu-me naturalmente outra liberdade para acompanhar os carros, que se não fosse dessa forma não seria possível. Portanto, esses em primeiro lugar, como é lógico, toda a família. Depois, houve sem dúvida ligações muito estreitas ao longo do ano, mas são tantas e tão boas que às vezes é difícil, e vou correr o risco, sem dúvida, de esquecer a alguns que poderiam ser
importantes, mas sei lá, olha, recordo-me a nível da Guarda, a nível local, de 2 empresas. As Indústrias Alimentares Gelgurt, que desde que iniciaram a sua atividade na Guarda são nossos parceiros, ou pelo menos estão connosco nos desafios que são importantes. A Autoneofor, que foi o mais importante concessionário FOR na Guarda e na região e a nível nacional, portanto, esse infelizmente já não existe, mas portanto foram talvez as 2 empresas que nos ajudaram quando nós começámos a dar os primeiros passos, exatamente no princípio dos anos 70. E, portanto, nunca nos abandonaram e estiveram sempre connosco. Portanto, é bastante importante. Depois, a nível nacional, sei lá, eu acho, tenho que referir, sem dúvida, uma petrolífera, porque foi com ela que fizemos a primeira ação de segurança rodoviária em Portugal, em 1973, no final do ano, que foi a campanha de segurança rodoviária da cidade da Guarda com a Mobil. E a Mobil, e atualmente a BP, quase podemos dizer que é a sua sucessora natural, face às alterações que houve nas companhias, a BP, através do seu presidente, o Pedro Oliveira, tem sido, na verdade, de uma simpatia extraordinária naquilo que o Clube Escape Livre necessita. E às vezes não estamos a falar de apoio monetário, estamos a falar de compreender os nossos trabalhos e de nos ajudar naquilo que é possível. E mais atual, a nível dessa área, sem dúvida que a Bridgestone e a First Stop foram 2 empresas que, pelas pessoas que tiveram à frente delas durante muitos anos, o André Betancourt e o Mário Mendes, nos merecem uma simpatia muito especial, porque são também responsáveis de hoje estarmos aqui a realizar o nosso trabalho com todo o empenho. A nível de instituições, naturalmente as autarquias sempre tiveram um papel importante connosco. Neste momento, e uma vez que estou na Guarda, e é aqui a nossa sede, temos o melhor a dizer na Câmara Municipal da Guarda, sempre o dissemos ao longo de todos os anos, e repetimos-lo hoje, porque naturalmente que é uma Câmara que ajuda o Clube Escape Livre a crescer, desafiando e permitindo-lhe dar corpo aos grandes eventos que gosta de organizar. Muito bem. Última pergunta só por curiosidade, porque isso também acontece connosco, aconteceu no passado e pode vir a acontecer no futuro. Pergunto-lhe, Escape Livre e Rádio Altitude, inevitável uma coisa com outra, ou uma coisa é independente de outra, pode a rádio acabar que o Escape Livre vai continuar? Estamos na fase das perguntas difíceis. E é a última, prometo que é a última. Não, eu digo isto por experiência própria, porque o próprio 16 Válvulas começou nas 3 rádios, já passou pelas 3 rádios de Évora, percebe? Por isso é que eu estou a dizer, continua ao 16 e as rádios... E nós já passámos pelas 2 rádios da Guarda, ou seja, o Escape Livre nasceu exatamente na Rádio Altitude. Houve, uma altura, um diretor, por inerência também diretor... do hospital, do sanatório Sousa Martins, que era diretor da Rádio Altitude, que nos criou alguns problemas numa altura em que estava a nascer uma nova rádio aqui na Guarda. E nós, e com outros colegas, acabámos por mudar e fizemos essa transição sem problemas e tivemos vários anos, portanto, nessa nova rádio. Depois voltámos à Rádio Altitude, é aqui que estamos bem, mas naturalmente ninguém sabe o dia de amanhã, pode acabar e nós temos que procurar outra guarita, ou pode o programa Escape Livre desejar encontrar novos ares e sair, mas não é nada que neste momento esteja no horizonte ou que seja sequer equacionável. Muito bem. Luís Celino, eu tinha prometido que era a última pergunta e vou cumprir. Queria só aproveitar esta ocasião. Se houvesse uma música de fundo, era aqui que era posta, para lhe entregar a medalha de ouro. Vocês são um exemplo para todo o país, a nível de comunicação, um programa de rádio que de facto tem um historial, uma importância tão grande, já não só na região, mas já a nível nacional. Dou-lhe os parabéns, o Luís, porque o Luís é de facto a figura proeminente, a figura base desse mesmo Escape Livre. Entregue-lhe assim. É muita simpatia sua. Não, absolutamente, é merecido e estou a fazer sem qualquer tipo de favor, como sabe, e portanto estou-lhe a entregar os louros, porque os louros são seus. De qualquer das maneiras,
dar-lhe os parabéns a si e à sua equipa por manterem este espírito tão saudável da divulgação através da rádio daquilo que é o desporto motorizado, que acaba por ser, mesmo a nível regional, uma boa companhia para as regiões, e eu acho que o papel das rádios locais são fundamentais também, e nós é um exemplo disso, que estamos também numa das rádios locais, embora com emissão na internet, mas dou aqui os parabéns ao Luís Celino pelo trabalho que é feito, cedendo aquilo que é um conceito num simples programa de rádio, e por isso fica aqui extensível à sua equipa os parabéns, entre aspas, concorrentes, mas aqui um abraço nosso de solidariedade com o programa de rádio também. Mando-lhe um abraço. Diga-lhe, desculpe. Gonçalo, só uma última palavra da minha parte. Naturalmente agradecer a sua gentileza. Foi um gosto estar aqui no 16 Válvulas, saber que não somos os únicos com esta paixão e não somos os únicos há tantos anos, o que é naturalmente bom sinal. E referir aqui o nome porque é ele que hoje está aos comandos da rádio todas as semanas com o escape livre, apesar de funcionarmos em equipa, e que é o Pinto Moreira, e é ele que, neste momento, dirige o programa todas as semanas na Rádio Altitude. Muito bem. Um grande abraço, Luís Celino, e muita força e ânimo então para os desafios que se aproximam, como acompanhar o percurso de um elefante de Belém até aos cantos de Portugal. Exatamente. Um grande abraço, Luís. Uma boa noite e obrigado. Obrigado.